A seguir, IIGD Irajá. Às vezes as pessoas dizem assim: eu queria agradar realmente a Deus, eu quero que Deus se agrade de mim. Poxa, como é que eu consigo atrair o coração de Deus? Como é que eu posso ter uma comunhão mais íntima com Deus? Como é que eu posso realmente alegrar o coração de Deus? Eu quero que Deus ande comigo, eu quero desfrutar das bênçãos, eu quero sentir Deus dirigindo a minha vida. Então vamos lá. Só existe uma forma, irmãos, uma forma básica, tá, de agradar a Deus de verdade. É amar a Deus. A palavra amor tem sido muito falada, é uma das palavras que mais se fala no mundo inteiro. Eu te amo, amor para cá, amor para lá. Mas você vê que o amor do mundo é passageiro. Você vê quantas pessoas se casam, quantas se juntam, quantas já se juntaram, quantas convivências pessoas já tiveram. E a maioria diz assim: estou procurando, buscando acertar, estou procurando o amor da minha vida. Mas para todas elas disseram: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Enquanto as pessoas acharem que amor é sentimento, esse amor não vai passar de uma nuvem que se desmancha e acaba. Porque a palavra amor vai muito além disso. O que é o verdadeiro amor? Bom, o Senhor Deus provou o seu amor ao mundo quando entregou a vida de Jesus. Isso foi resumido, eu posso trazer para você num versículo. É João 3,16. Vamos lá? Quem lê comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. As pessoas sem Cristo, irmãos, não compreendem as coisas e abrem a boca irresponsavelmente e às vezes até estupidamente. Se Deus existisse, esse mundo não estava desse jeito. Se Deus existisse, crianças não sofreriam. Se Deus existisse, Deus cuidava de todo mundo. O pecador, que o pecador fale essas besteiras, a gente entende. Ele não teve encontro com a palavra de Deus. Não sabe nada das coisas espirituais. Não tem noção do que está falando. Na mente de Deus, o problema do mundo foi resolvido quando Jesus entregou sua vida no Calvário. Porque se você observar o Calvário, você vai ver que Jesus cuidou de tudo. Tudo está com Jesus. Tudo. Você vai ver Jesus no Getsêmani, agonizando ao ponto do seu sangue, do seu suor ser transformado em sangue, de tanta agonia interior. No Evangelho de Marcos, diz que Jesus entrou ali, ele entrou em desespero. Vamos mostrar isso, vamos com os pés no chão. Por que nós devemos valorizar Jesus Cristo acima de todas as coisas? Porque ele, sendo Deus, veio do céu e se entregou em favor do ser humano, mas em favor de cada um. Todo mundo pensa no sacrifício como um pacote. Não é um pacote. À medida em que cada um vai ouvindo e abrindo o coração, o nome de cada um vai sendo registrado no céu. O que prova que o sacrifício foi feito por cada um. Claro que pode abranger todos, mas é cada um. Uns se convertem e buscam conhecer e se dedicam. Outros se convertem, levam na esportiva como se fosse mais uma religião em que entraram. Tudo errado. O sacrifício de Jesus, ele é completo para uma vida plena, pelo resgate que ele fez e operou em cada momento do seu sacrifício. Agora, quando a pessoa não atenta para isso, ela também não valoriza. Eu falava agora no primeiro culto que hoje muitos cristãos parecem verdadeiras esponjas da purulência desse mundo. Se contaminam com tudo.
e acabam agindo igualzinho às pessoas que estão sem Jesus. Outros se encharcam, são esponjas, se encharcam dos problemas e vivem se arrastando, sempre murmurando, se queixando, chorando, que a minha vida. E muitos desses são tomados por pensamentos malignos e o diabo aprisiona e alguns até acabam com a própria vida. Pelo amor de Deus. Irmão, você tem a oportunidade de se encher do Espírito de Deus, se encher da alegria do Espírito Santo, de ter uma visão da vida dada pelo próprio Deus. Deus amou, a base aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer maior amor que esse? Deus quer um ser humano, pecador, sujo, quer que ele aceite Jesus, seja lavado no sangue de Cristo e que essa pessoa juntinho dele eternamente. Caramba, tem gente, se ficar do lado da gente 3 meses, é uma luta, é uma batalha. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que é um fardo, não é? Sim ou não? Tem gente que é um fardo. Carrega o fardo, meu irmão. Tem gente que é a cruz, não tem? E tem gente que é uma cruz e ainda chama o outro para montar em cima dela. Misericórdia. Deixa eu mostrar para vocês a falta da dedicação a Deus, a falta do entendimento, a falta do amor a Deus, tá? Olha o que Jesus fez, começando o seu sacrifício pelas doenças emocionais. Vou mostrar para você. Vai comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Lê comigo os versículos 32 e o 30 até o 34. 32 a 34. Vamos juntos? E foram a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João. E começou a ter o quê? 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Você observou no 33, que diz aqui, que ele começou a ter pavor. Pavor. Isso é o pânico. Agora, por que ele teve? Ah, pastora, ele ia se entregar à morte, por isso ele sentiu. Para, meu irmão. Jesus tinha acabado de participar de um tremendo jantar com seus apóstolos, quando celebrou sua última ceia, e teve a tranquilidade de comer, sabendo que seria preso e seria entregue à morte. Pensa nisso. E ali ele instituiu a Santa Ceia. Tomou o pão, partiu, levantou, deu graças. Foi quando ele instituiu. E disse: é o meu corpo. Ele vai à cruz em nosso favor. Ele vai sofrer as nossas maldições. Ele vai receber as nossas enfermidades. Ele vai receber a nossa agonia. Então ele recebeu no espírito, na alma e no corpo. Agora o cristão, meu irmão, se enche de problemas. Absorve tudo que está à sua volta, que lhe causa tristezas. Não aprende que ele tem o escape da oração. Problemas não são para pôr no coração, não são para carregar na cabeça. Sua cabeça vai ficar muito pesada. Depois não sabe porque tem tanta dor de cabeça. Pensa dia e noite em problemas. Dia e noite pensando em problemas. Para. Problemas nós levamos a Deus em oração. Nós temos o escape da oração. Quando os inimigos do povo de Israel ameaçavam atacar o povo de Deus, no tempo de Davi, sabe o que Davi fazia? Corria para orar. Senhor, devemos ir contra eles agora? Ele ia lá. Ou seja, o que nós devemos fazer. Hoje nós temos a Bíblia, irmãos, a palavra. O Espírito Santo foi enviado para habitar no nosso coração. Nós temos escape para qualquer situação.
O apóstolo Paulo escreveu, diz que não virá uma tentação que seja acima do que podemos suportar. Nunca será acima, será sempre abaixo. E aí? E diz que no meio dessa tentação ele dá o escape. Deus dá o escape. Agora, se o cristão não ora, ele se entrega, meu irmão. Moisés foi homem de oração e orações intensas. Abraão foi homem de oração e orações intensas. O Davi, homem de oração, veja quantos salmos de Davi são orações. Daniel, tudo estava contra ele. Todos os seus colegas lá do reino, todos contra ele. Queriam o fim de Daniel. Fizeram o rei assinar um decreto contra, sabendo que Daniel orava sério a Deus. Como era costume que todos deveriam fazer seus pedidos ao rei, a um rei, carne e sangue. Quando viram que Daniel era um homem de oração, não, pera aí, vamos lá, vamos jogar ele contra o rei. Ó rei, tem um rapaz aí, dessa turma que trouxemos lá do povo de Judá, de Jerusalém, um desses judeus, ele não te respeita. Não diz a lei dos medos e dos persas, não diz a nossa lei que qualquer pedido tem que ser feito a ti, ó rei? Sim, pois é, mas tem um rapaz aí que não te respeita. Ele fica fazendo os pedidos dele a outro Deus. O Deus dele não é o Senhor, não. E aí, então vamos lá. Reuniu os seus coleguinhas, elaborou um decreto e foi lá para o rei assinar e disse: rei, assina aqui esse decreto. Por quê? Porque porque estão fazendo pedidos e tem que fazer ao Senhor. É o Senhor que tem que liberar pedidos. E tem gente que não está respeitando isso. O rei vai lá, mete o carimbo dele, bota lá o anel dele, a chancela dele. E aí? E assina lá e diz: pronto, está assinado. Eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Tudo isso aqui é importante demais. Mas eu não sei se isso vai de encontro à tua necessidade. Não é agradável ouvir isso, mas é necessário. Quando os ventos te são contrários, como é que você reage? Então vamos lá em Daniel. Livro de Daniel, lá no capítulo 6, no versículo de número 10. O que diz aqui? Vamos juntos? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém, pessoal? O decreto era contra ele. A minha pergunta é: ele mudou o seu costume da oração? Não. Ele deixou de orar porque houve um decreto contra ele? Não. Quantas vezes, irmãos, os ventos sopram contrários na vida de um cristão e ele logo se revolta contra tudo e até contra Deus. Deus, por que isso? Quantas vezes eu recebo alguém que diz: eu sou evangélico, mas eu não estou entendendo nada, por que Deus está fazendo isso comigo? Deus? Poxa, eu não entendo por que Deus fez aquilo. A moça chegou aqui no pé do altar: pastora, por que Deus levou meu pai? Falei: porque ele é Deus. Respeite a Deus. Por que Deus? Minha filha, teu pai foi idólatra a vida toda, se converteu com 82 anos de idade, no hospital, na hora da morte, você queria o quê? Dá glória a Deus que ele entrou no céu. Dá glória a Deus que ele entrou no céu. Passa a vida toda dobrando o joelho diante de uma imagem de escultura, que não escuta, que não fala, que não atende, que não faz nada. Na última hora, tá bom, eu aceito Jesus. Só Deus sabe se aceitou de verdade e de coração, sim ou não? Pessoal, a fé para ser salvo é uma, para ser curado é outra. Para ser curado você precisa ouvir e entender. Não, pastora, não, sei que Deus faz milagre independentemente de qualquer coisa. Esse pensamento empírico é doido. Ele não serve para você, que é de Jesus, não serve para mim. Quando Jesus chegava em qualquer lugar, a primeira coisa que ele fazia era ensinar. Coloca isso dentro de você. Coloca isso dentro de você. Você quer ser um bom marido? Então aprenda na palavra. Quer ser uma boa esposa? Aprenda na palavra.
Jesus muda ou não muda o casamento? Fala, casalzinho que está aqui na frente, vai. Ele muda? A visão da palavra muda? Mudou o teu casamento? Focaliza ali, por favor, porque esse casamento foi reconstruído dentro da igreja. É verdade o que eu estou falando? Tá vendo? Tá aí do lado de vocês. Eles já casaram, já eram de Jesus. Não sei, é? Já, de Jesus. Mas esse casamento foi reconstruído dentro da igreja. Vocês são capazes de fazer assim? Tá aqui. Então, muda ou não muda? Muda. Quem aqui foi curado por Jesus? Tá aqui, ó. Pronto. Mudou a tua visão? Mudou a tua visão da vida? Antes de você conhecer Jesus, você tinha essa visão de cura que você tem hoje? Claro que não. O problema é a dedicação, irmãos. Dedicação em aprender. E depois dedicação em servir. Temos que ser servos de Cristo com alegria. Servi-lo com alegria. Saber que Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Daí a moça chega, pastora, por que Deus fez isso? Fez o quê, minha senhora? Por que Deus levou meu pai? Por que Ele levou? Porque Ele é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Pode ter certeza que Ele fez o melhor com seu pai. 82 aninhos, você viu as imagens a vida toda. Por que Deus fez isso? Vai perguntar o que para Deus? Pergunta assim para Deus, Senhor, eu estou te servindo de forma certa? Eu estou te agradando? Faz essas muda as perguntas. Senhor, eu estou te agradando? Eu estou fazendo o que é certo? O Senhor está se agradando da minha forma de te servir? Quem é que pergunta isso? Vamos à realidade, irmãos. Olha o Daniel. Sabe o que aconteceu com ele? Literalmente uma armação. Armaram, mas armaram mesmo. Formaram um conselho para dizer, vamos acabar com esse Daniel. Conseguiram? Não. Por quê? Porque o socorro vem de Deus. E ele continuou andando com Deus. Ele não desprezou a Deus, não se revoltou contra Deus. Ele não questionou. Ele orou e orava 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. Satanás observa muito o cristão, irmãos. Ele sabe que alguns se deixam levar por qualquer coisa que aconteça. As circunstâncias contrariaram um pouquinho, já não oram, já não oferecem um culto a Deus com amor, com alegria, já ficam murmurando, já ficam se arrastando chateados. O diabo sabe, ele sabe muito bem como apanhar um cristão bobinho que não cresce espiritualmente. Porque quando o cristão cresce espiritualmente, ele sabe, ele tem certeza de tudo que está escrito. O Senhor Deus não socorre só quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, vai bem. O Senhor Deus socorre em todo o tempo. Então Daniel não se deixou levar e continuava orando. E aí o que aconteceu? Aí foram até o rei. Rei, ele não respeita. Tá vendo? Tá lá orando do mesmo jeito. Agora, rei, naquele decreto, aquele documento rege que qualquer pessoa do teu reino que não se submeta a ti, que não faça pedidos a ti, mas faça algum outro, seja jogado na cova dos leões. O rei lamentou, ele sabia que Daniel era inocente, ele pensou, diz a Bíblia que ele passou a noite toda procurando um meio de livrar o Daniel, porque ele sabia que Daniel era inocente. E ele procurou, mas ele não encontrou um meio. Não tem jeito, ele era o rei, nem ele podia revogar o seu próprio decreto, ele não poderia. Seria como cláusula pétrea, ou seja, foi chancelada, foi aprovada e promulgada, acabou. Não tem como acabar com aquilo. O rei lamentou e disse, não tem jeito. Levaram o Daniel para dentro da cova dos leões. Passou a noite toda, pela manhã o rei foi lá na porta, na boca da cova. Diz a Bíblia que ele não dormiu a noite toda, está tudo nesse capítulo 6. O livro de Daniel é forte, são 12 capítulos. Quem é novo convertido, é fácil de entendimento. Até o momento que o anjo aparece, fala com ele e tal. Tem até algumas distorções, algumas pessoas até às vezes até antigas no evangelho. Eu estou fraco, eu estou igual o Daniel. Para, meu irmão. Não distorça a Bíblia Sagrada. Mas aí o que aconteceu? O rei vai lá na cova,
está lacrada, fechada. E ele chama por Daniel, diz a Bíblia. Quer ver? Deixa eu achar aqui rapidamente. Quer ver? Quer ver? Aqui, ó. Versículo 19. Ó. O 19. Daniel 6:19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. 22. Quem lê comigo? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido. Está vendo? Irmãos, o Daniel, Deus não impediu Daniel de ir para dentro da cova. Às vezes o cristão passa um período numa cova. Pastor, calma, irmãos. O que era físico aqui, hoje é espiritual. Às vezes a pessoa é vítima de uma maledicência no local de trabalho. Pessoas se levantam contra ela por inveja. Isso acontece demais. Eu duvido que não tenha aqui, no mínimo, 1/3 de pessoas que não tenha sido vítima de uma trama, se tem sido sincero com Deus a sua vida toda. Duvido, porque o diabo te odeia. O diabo te odeia. Às vezes isso acontece em família. Às vezes é um tentando contaminar o outro contra aquele que é de Jesus. Isso acontece assim, aí, tá vendo? Ó, foi para a igreja e virou fanático. Você ficou de lado. Ó, dá dízimo e não te dá dinheiro. Olha aí. Sim ou não? É ou não é? Pessoal. E aí começa. Então, o Daniel refletiu. Ele esteve dentro da cova. Ninguém... Os leões famintos não puderam tocar em Daniel. E aí Daniel refletiu. Refletiu. Tempo de deserto é tempo de reflexão, né? Tempo de cova é tempo de reflexão. Que isso? Não, Deus não queria você num hospital. Mas se você não parou para refletir e dizer: por que eu me fortaleci na palavra? Quantas pregações eu ouvi? Quantas vezes a palavra falou: vamos lá, se esforça, veste a armadura de Deus. Para quê? Para resistir no dia mal. Quantas pessoas caem no dia mal, meu irmão? Quantas pessoas caem numa cilada, caem no pecado, caem numa enfermidade? Por quê? Porque se entregam, se arrastam. O Daniel, ele refletiu: ó rei, eu não cometi nenhum delito, nem contra Deus, nem contra ti. Está aqui, ó. Não tenho cometido nenhum delito, nem contra ti. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Às vezes um casamento acaba, irmão, a pessoa está dentro de uma igreja e ela vem: mas por quê? Mas por quê? Aí você diz assim: participa do culto tal, do culto tal. Aí, tá bom, uma temporada sobre casamento. E a palavra falando e mostrando, vamos lá, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como se deve agir em determinado momento, como não se deve agir, isso assim é bom, isso assim não é bom, vamos lá, olha, aquela conversa foi num momento inapropriado, e vai, aí a pessoa para, aí final do culto, aí vem aquela senhora: pastora, muito obrigada. Por quê, irmã? Porque a carapuça entrou, a culpa de ter o meu casamento ter acabado foi minha. Porque tudo que a palavra fala, eu não fiz. O que fala para fazer, eu fazia errado. O que diz para não fazer, eu fazia. Teve uma moça que chegou aqui no pé do altar um dia desse. Ele disse: pastor, aqueles cultos, todos o casamento, foi tudo para mim. Por quê? Ela disse: eu não era esposa, eu era cobradora. Eu andava atrás do meu marido só para cobrar. Pois é, ela era cobradora. Devia trabalhar numa empresa de cobrança. Alguém tem uma dívida, passa para aquela empresa. A empresa tem funcionários especializados que sabem fazer a cobrança. Porque se não fizer, se não pagar, vai para o jurídico e ponto, acabou. Vai resolver juridicamente. Deu para entender? Pois é, irmãos. Quando a pessoa escuta Deus, é outra história.
Então, irmãos, vocês estão vendo, nós estamos vendo o que o grande sacrifício do Calvário fez pelo ser humano, foi desde a salvação até a vida eterna. Mas se nós não vigiarmos, o diabo entra nesse meio. E quando ele entra, meu irmão, pode ter certeza, se a pessoa não anda na palavra, ela não consegue enxergar. A pessoa está errada e não consegue enxergar. Aí fica se arrastando. Por que estou passando por isso? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso? Por que não sei o que? Para, irmãos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.